Existem alguns suplementos que os iniciantes costumam comprar, sabe assim, ó, vou passar ali na lojinha, já vou fazer o meu packzinho para começar, e que é uma gastação de dinheiro absolutamente à toa, você não vai ganhar nada com isso que não seja um rombo no seu bolso. Então fica comigo até o final do vídeo para você saber o que realmente funciona para você que é iniciante e que pode sim suplementar. Eu não falei que deve, mas que pode. Então vamos começar rapidamente aqui, para não ficar aquele vídeo chato, parecendo uma aula de faculdade ruim. O que é um suplemento? Um suplemento é um alimento de forma concentrada e ou isolada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, um suplemento de vitamina C, eu posso encontrar isso na laranja, beleza? Mas na laranja eu vou ter carboidratos e no suplemento não, é só o comprimido de vitamina C. Ou seja, eu isolei a vitamina C do restante. Só que uma laranja vai ter por volta de 50 miligramas de vitamina C. E em um comprimido eu vou ter 1000 miligramas. Então eu tenho 20 vezes mais, ou seja, eu tenho uma concentração maior. Como você pode ver, no caso dessa vitamina C, ela é tanto concentrada, né, uma quantidade alta, quanto isolada, não tem a presença do resto. Não necessariamente precisa ser assim, tá? Pode ter coisas que são mais concentradas e outras, né, mais isoladas. Entendendo isso, por que eu abri falando isso? Para você entender que o suplemento é um alimento. E você pode comer quando você treina? Você fala, até quando não treina, né? Isso. Beleza, você está aprendendo a pensar e não a ser um papagaio repetindo, né, o que você escuta. Então, quando você começa a raciocinar, você evolui intelectualmente. Então, se inscreve aqui no Fitness Inteligente e clica no gostei. Bom, você pode tomar suplemento até sem treinar. Quem dirá quando você começar a treinar? Agora, existe uma necessidade? Quando você faz um treino muito bem feito, seja aeróbico, seja musculação, o que você precisa? O que isso vai gerar de demanda a mais no seu organismo? Primeiro de tudo, recuperação. E qual é o fator mais importante de recuperação? Proteína. Isso quer dizer que eu tenho que tomar whey? Não. Que você tem que consumir proteína. Que você provavelmente vai ter que aumentar a sua ingestão de proteína. Para provavelmente 2 gramas para cada quilo que você pesa. Ou seja, eu peso 100 quilos, 100 vezes 2, 200. 200 gramas de proteína, não de frango, de proteína. Quanto de frango, né, quanto de proteína tem no frango? 100 gramas de frango, pesado pronto, vai ter 30 gramas de proteína. Leandro, tô ferrado, porque para chegar em 200 vai demorar pra caramba. É frango demais. Lógico que você pode comer ovo, mas um ovo tem 6 gramas de proteína. Menos ainda, mas logicamente você vai consumir, mas eu estou dizendo, você acha que o ovo é muito rico? Ah, como 2 ovos no café da manhã, eu como proteína pra caramba. Não. Come pouca proteína, provavelmente. Eu como um filé de frango no almoço. Para quem treina não é muita coisa, não. Principalmente um homem de 100 quilos. Para uma menina de 50, 60, bem, é bastante. Ah, mas eu tomo leite, Leandro, um copão de leite, assim, ó, que, nossa, maravilha. Pois é, um copo de leite, 7 gramas de proteína. Mas, Leandro, tem várias fontes. Então eu consumo proteína no almoço, no jantar, um ovinho, um iogurte, um queijo, um leite, um pouquinho de soja, o feijão também tem um pouquinho de proteína vegetal, milho e ervilha. Tá bom, realmente. Muitas pessoas vão conseguir bater essa proteína através da alimentação. E para quem conseguir, não precisa de whey. Agora, para quem não conseguir, obviamente você completa aí mentalmente, precisa tomar. Porque senão você não ingere proteína suficiente para promover a recuperação que você precisa. E aí, fazer atividade física vai se tornar impossível, ter resultados vai se tornar impossível, porque você não vai recuperar. Só que, claro, você deve estar se perguntando o seguinte, Leandro, você está simplificando demais. Quer dizer que aquele ovo, aqueles 2 ovinhos que eu consumo, vai promover a mesma coisa, porque ali vão ter 12 gramas de proteína. Vamos pegar 4 ovos, 24 gramas de proteína, para ficar mais fácil. Uma dose de whey tem 24 gramas de proteína. Poxa, mas é whey, né? Aquele potão bonito, colorido, um cara musculoso. Leandro, cadê o cara musculoso? Tá aqui! Escreve nos comentários que eu sou musculoso para eu ficar feliz e voltar e fazer vídeo para você. É a mesma coisa? Vai promover a mesma recuperação? Sério? Pois é, fique surpreso se quiser, sério. A proteína do whey, a proteína do ovo, a proteína do frango, a proteína da soja, não tem diferença para recuperação. Isso quer dizer que se eu consumo
já da alimentação, não precisa suplementar. É isso. E aí aquele pacotinho que você vai lá e fala, opa, já vou chegar lá, tomar um wheyzinho, mas às vezes não precisa, já comprou à toa. Então você precisa ver quanto de proteína você ingere para ver se há necessidade ou não. BCA, que eu trabalhei em loja de suplemento, mas eu lembro, as pessoas iam lá, me ver um BCA para ajudar na recuperação. BCA, aminoácido de cadeia ramificada, isoleucina, leucina e valina. O músculo 2/3 é feito de BCA, isso me parece muito relevante. Mas, quando você vai analisar a cápsula, é muito pouquinho. Então, o BCA não faz sentido o uso. Até porque o whey já tem 5, 6 gramas de BCA, o frango já tem 3 gramas de BCA. Ou seja, você jogar mais 1 grama, mais 2 gramas, não vai adiantar nada. Se você quisesse melhorar muito a recuperação, você tem que jogar 10, 20 gramas, o que vai dar 40 cápsulas. Ou seja, um pote vai durar 3 treinos. Mas mesmo assim não vai valer a pena, porque não é só BCA que seu músculo é feito. Então eu poderia aqui problematizar e dizer um cenário que o BCA vai ser bom? Eu poderia, mas no geral, para você que é iniciante, não vai servir para nada. Consome proteína, tá tudo certo. Leandro, vou colocar agora a glutamina. Bom, a glutamina tem afinidade com os enterócitos, que são as células do intestino. O intestino come glutamina, isso é bom para a sua flora intestinal. Mas não entrega na corrente sanguínea. Se não chega a glutamina na corrente sanguínea, não chega no músculo, então não vai ajudar na recuperação. Não quer dizer que é ruim glutamina. Estou dizendo que provavelmente você também não precisa se você pensa em recuperação muscular. Agora, se a sua flora intestinal é ferrada, pô, é legal, aí pode ajudar. E a creatina, Leandrão? A creatina ajuda na ressíntese da adenosina difosfato em trifosfato. ADP virando ATP. Não sei nada do que você falou, Leandro. Não precisa. O ATP é o que você usa na hora que você está fazendo força. Só que você gasta esse ATP e aí você entra em fadiga. A creatina ajuda a ter um pouquinho mais de ATP. Então você consegue, né, levar um pouquinho mais esse exercício. E isso é bom. Mesmo para um iniciante, Leandro? Sim. Para um iniciante que está dando tudo de si no treino, sim. Você pode usar então uma creatina. 5 gramas por dia. Leandro, mas eu tenho creatina da alimentação. É, mas aí já é mais embaçado. Você vai pegar lá 1 quilo de carne vermelha. Vai ter lá as suas 5 gramas de creatina. Só que também vai ter mais ou menos 330 gramas de proteína. E se você pegou a continha de 2 gramas quilo, você está falando de uma pessoa que pesa 100 quilos, tem que consumir 200 gramas de proteína. Em 1 quilo de carne vermelha tem 330. Ou seja, você vai explodir de comer carne para aumentar a sua ingestão de creatina e a proteína vai estourar. Ah, mas qual que é o problema? Porque proteína demais faz mal, sim. É que o 2 gramas quilo, que acreditava-se antes que era muito, né, hoje a gente sabe que não é, tem demanda para isso. Mas você consumir proteína demais, sim, isso é ruim para o seu organismo. Se você não liga para o seu organismo, melhor sobrar do que faltar, então eu vou te dizer que isso entra, vou usar uma palavra forte, agora uma burrice mesmo. Né? Porque se você manda muita proteína, você não consegue, você vai ter que diminuir ou carboidrato ou gordura. Só que o carboidrato te ajuda na performance, a gordura te ajuda nos seus hormônios. Então, se você manda muita proteína, para você balancear caloricamente, você vai ter que abaixar carboidrato, vai ter que abaixar gordura, e isso não é bom. Então, estourar de proteína não é inteligente, não vai te performar. Então, acaba que a creatina é legal você consumir. Agora, é obrigatório? Não, não é obrigatório. É um plus, é um a mais. Outras coisas. Quando você vai pensar em performance, em melhorar resultado, você primeiro tem que melhorar o indivíduo. O nosso físico é reflexo do que nós somos. Na verdade, o nosso físico é o que nós somos, é o que nós fazemos. Isso quer dizer o quê? Que se você dorme mal, o seu físico vai ser mal, ou vai ter uma tendência a ser pior. Ainda que ele possa esteja bem, né? Mas vai ser pior. Então você pode pensar em alguns suplementos para melhorar o sono. Ah, de repente eu vou usar um pouquinho de melatonina, vou usar um manipuladinho chamado ashwagandha, eu vou usar um GABA, eu vou usar um CBD, não sei, existem várias coisas para melhorar o seu sono. Mas o seu sono é ruim? Não, não é ruim, porque já pula. Se o seu humor é ruim, se você é estressado o dia inteiro, se você... Entende que vai ser difícil você ter foco, vai ficar com o cortisol muito alto, isso vai atrapalhar os resultados de uma pessoa, principalmente que não toma hormônios. Então, de repente, você vai usar alguma coisa para melhorar um pouco mais o seu humor. Ah, tá bom, pode fazer sentido. Aí você está de bom humor e dormindo bem, a sua disposição é boa, beleza. Então você vai ter uma série, um monte de suplementos, de fitoterápicos, de manipulados, que você pode ou não precisar, inclusive treinando ou não. Mas para isso eu teria que fazer mais perguntas. Como está seu sono, sua disposição, seu humor, sua libido?
E aí, com essas respostas, vendo que a pessoa está treinando bem e está se alimentando bem, e mesmo assim não está indo, aí sim a gente pode entrar com alguma outra coisa. Então, eu sei que vocês aí, que são iniciantes, espera que há uma generalização, mas não tem. Porém, eu estou te educando aqui o que realmente vai funcionar para você. Para que você não gaste dinheiro à toa e que para você colha resultados do que você está investindo. Então, continue os seus estudos. E para isso eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que para você que é iniciante, eu tenho certeza que vai acrescentar muito. Dê uma olhadinha aqui.